dúvida, essa questão é essencial. Se você perguntar para o cidadão comum se ele gostaria de um Estado mais robusto, com mais influência na economia, enfim, com mais poder, ou se ele prefere um Estado mais enxuto, os brasileiros, em média, dizem que preferem um Estado grande. Só que não há clareza para o cidadão comum que o Estado grande implica também uma carga tributária mais elevada. Também não há clareza que, dado que a nossa carga tributária já é muito elevada e que os gastos públicos têm crescido e crescido bastante, principalmente porque a gente está envelhecendo, os gastos com a Previdência crescem, isso acaba trazendo riscos inflacionários para o país. Então, se a gente, por exemplo, não tiver uma reforma da Previdência, não tiver uma reavaliação de políticas públicas, o risco da inflação acelerar novamente é bastante elevado. Esta conexão não é muito claro para as pessoas, Então, esse tipo de comunicação é importante. Eu vou fazer um paralelo aqui, só para explicar meu ponto. A gente teve, por exemplo, a paralisação, a greve dos caminhoneiros, que a sociedade apoiou. Mas o apoio foi se reduzindo conforme a sociedade entendeu que tinha um custo a ser pago. Então, essa história de que todas as decisões de política econômica, de intervenção estatal têm um custo envolvido, isso é muito importante que a sociedade tenha consciência. Essas reformas estruturais, e a gente coloca como prioridade a Previdência, mas é claro que a gente também tem que discutir reformas para fazer o país crescer mais, como, por exemplo, uma reforma tributária, de simplificar essa loucura do nosso sistema tributário. São reformas que é muito difícil explicar tecnicamente para as pessoas o porquê ela é importante. Então, de fato, não é um debate fácil com a sociedade. Mas eu acho que mesmo que a discussão do detalhe técnico, ou enfim, seja difícil, eu acho que esse tema está colocado. As pessoas, hoje ninguém deixa de discutir uma reforma da Previdência, ainda que a qualidade do debate muitas vezes não seja boa. Agora, um ponto que eu acho essencial colocar é o seguinte: em nenhum país as pessoas vão lá e apoiam uma reforma da Previdência. Em qualquer, olhando a experiência dos países, toda vez que precisou fazer reforma, a sociedade reage, reclama. O que é importante é que a elite da classe política, quer dizer, a classe política entenda a necessidade da reforma, busque essa agenda para o bem comum, essa agenda que é uma agenda republicana, que as pessoas podem não compreender, mas ela é para o bem comum, e avancem nessa agenda. A outra coisa que é essencial é o apoio das lideranças do setor privado. Não dá para a gente, tem assuntos que não dá para a gente esperar que o político sozinho vá levantar a bandeira e vai resolver os nossos problemas. É a participação das lideranças do setor produtivo, enfim, da sociedade civil, que faz a diferença aqui. Não dá para a gente esperar da classe política mais do que ela pode entregar. Então, acho que o Brasil tem um teste de maturidade pela frente, do quanto o país aceita essas transformações e apoia essas transformações. Não é só ficar falando porque esses políticos. Tem que ter, de fato, um amadurecimento da sociedade e principalmente da elite do país.